Pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Você com Ciência, onde a ciência encontra você. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as tecnologias digitais podem contribuir no ensino de pessoas com autismo. E para essa conversa, convidamos o Fábio Coelho, que é mestre e doutorando em novas tecnologias digitais na educação na Unicarioca. Além disso, ele também integra o grupo de pesquisa Tecnologias Assistivas para a Educação Inclusiva, que é também da Unicarioca. E se você, aluno da graduação, do mestrado, do doutorado, mestres, doutores ou pesquisadores que desejam contribuir com pesquisas inovadoras na área da inclusão, vem para cá que esse é o lugar certo. Esse grupo de pesquisa está com vagas abertas. É isso mesmo, pessoal. E para mais informações, vocês podem entrar em contato com o e-mail que está aparecendo aqui na tela, informando o seu nome, o contato e esse grupo de interesse. Agora, vamos para a nossa entrevista? E quem vai receber o Fábio Coelho vai ser a professora Ana Paula Legei. É com você, professora Ana. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa contar um pouco da sua trajetória. Quem é ele, né? Dentro da família e dentro da sua trajetória profissional. Então eu vou convidar agora o Fábio Coelho para estar aqui conosco e contando um pouco da sua história. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Ana. Um prazer enorme estar aqui. É uma casa que me acolheu tão bem, então obrigado pelo convite, agradeço. Espero que eu possa trazer um pouquinho sobre essa temática que eu vivo. Eu costumo brincar que eu vivo 24 horas por dia, né, com autismo. Eu sou psicólogo de formação e depois que eu me formei em psicologia, eu migrei meus estudos para a área do espectro autista, então fiz as especializações primeiro em espectro autista mesmo, depois numa ciência que se chama Análise Aplicada do Comportamento, que é a ABA, uma ciência que mais tem evidências para trabalho nessa área. Aí fiz as certificações também para atuar com essa área, né? Uma certificação internacional e uma nacional. E depois voltei para a vida acadêmica, que estava um pouquinho afastada. Fiz um mestrado aqui na Unicarioca e atualmente estou no doutorado também na área da educação, que é uma área que eu gosto muito. Sempre dialoguei muito, apesar de estar atuando mais na área da saúde. Quando a gente fala de espectro autista, o link entre a saúde e a educação é uma linha muito tênue, tem que ter uma comunicação contínua. Então eu sempre tive um pezinho na educação e a vida acadêmica me levou para essa área também aqui na Unicarioca. Gente, então olha só, o Fábio tem uma trajetória incrível, maravilhosa dentro da área de educação, da saúde. Elas se encontram para desenvolver uma pesquisa aqui sobre essa temática. Ele fez essa pesquisa no nosso mestrado em Novas Tecnologias Digitais na Educação, aqui da Unicarioca, nessa temática do autismo, do transtorno do espectro autista. Aí, Fábio, eu vou fazer uma pergunta para você. Quais são as maiores dificuldades que os profissionais, né, educadores ou psicólogos também têm em relação a lidar com o transtorno do espectro autista? Olha, são muitas as dificuldades. Eu não entrei na área por acaso. Assim, eu tenho um filho com autismo, depois tive um segundo filho com autismo, então eu estava terminando a faculdade de psicologia e recebi o diagnóstico, né? É aquelas coisas da vida, né? Eu saí do Sul, vim para o Rio de Janeiro, trabalhava na Marinha, era concursado, concurso federal, trabalhava na Marinha, recebi o diagnóstico e fiz o que muitos familiares fazem. Mudam a vida para se dedicar ao filho. Como eu já era psicólogo, eu comecei a estudar para primeiro ajudar em casa, mas ao mesmo tempo a gente começa a conhecer outros pais começam a perceber, né, que olha, tem um psicólogo que está estudando a área. Então, aí começaram a me procurar, eu comecei o trabalho em consultório, o consultório virou uma clínica, e das capacitações que a gente teve que buscar profissionais de fora, com o tempo eu comecei a fomentar essas capacitações também, aí nasceu a Academia do Autismo. Uns 2, 3 anos depois eu não consegui mais conciliar, eu pedi a saída da Marinha e me dediquei exclusivamente à causa do autismo, tanto nas clínicas quanto no ensino, né, na Academia do Autismo, e com os estudos além, né, da vida pessoal. Só que começou isso lá em 2012, 2013. Então, em 2012 a gente estava com a lei do autismo sendo criada. Então, até então,
os autistas não tinham nenhuma lei específica nacional. Foi a lei que abriu portas para todos os direitos dos autistas. Foi a lei que considerou o autismo uma pessoa com deficiência para todos os fins legais. E desde então a gente teve esse impacto, especialmente falando de educação. Foi a lei que trouxe a necessidade dos autistas estarem nas escolas, da impossibilidade da escola negar matrícula, da necessidade de apoio para os autistas, né, o acompanhante especializado em caso de necessidade. Então foi a lei que trouxe aquela demanda que hoje nós estamos falando de 1 para cada 36 crianças. Então, de cada 36 crianças diagnosticadas com autismo, de acordo com a estimativa mais considerada no mundo, né, como a estimativa americana. Então, é uma tendência que a gente está tendo de aumento de diagnósticos e, mais uma vez, né, essa pesquisa é atualizada a cada 2 anos, é um controle governamental americano. Então, mais uma vez, os dados mostram que os números do diagnóstico vêm aumentando. E a dificuldade dos profissionais é em pouco tempo, se a gente for considerar, né, da lei do autismo, as leis de inclusão, essa cultura da inclusão, que também tem algumas décadas, mas também é recente, considerado todo um histórico de uma sociedade que não se preparou para os neurodivergentes. Então é tudo ainda muito recente para o profissional que está lá e que precisa se adaptar a essas demandas. As principais dificuldades acabam sendo em sair de um trabalho coletivo e ir para um trabalho que alcance a singularidade, a individualidade. Então, na clínica é um pouco mais fácil, porque tem um atendimento individualizado. Nos espaços coletivos, como a escola, é mais difícil, porque é uma mudança de paradigma, é uma mudança de olhar, de você alcançar a individualidade do aluno, avaliar individualmente, colocar o aluno como centro desse ensino e fazer as adaptações necessárias, que muitas vezes são bastante significativas. Mas se a gente está falando de inclusão, a gente está falando justamente de se adaptar para todos, né? Então, de fato, são mudanças que precisam ser realizadas e eu acho que a maior dificuldade está na mudança de crença mesmo, né? Que as leis chamam de barreira atitudinal, né? Na mudança de que sim, a gente precisa fazer as mudanças para se adaptar a todos os alunos. E essa lei, ela realmente trouxe realmente modificações em termos de escola, né? O aluno, ele está sendo incluído, né? Porque uma lei, ela vem para fazer acontecer, né? Para mudar uma situação. Então, no caso do autismo, você acha que hoje a escola inclui mais, ela consegue realizar essa inclusão? Então, assim, não dá para também dizer que não houve evolução, assim, para quem já está um pouquinho de tempo. Tem muitas pessoas que eu converso que já entraram muito antes de mim nessa área, né? Mas de 2012, 2013 para cá, eu já consegui ver bastante evolução. Quando eu comecei a atuar na área, por exemplo, era muito comum as escolas fazerem acordo com as famílias para as famílias pagarem valores a mais, as escolas privadas, para pagar o mediador escolar. Nós, profissionais da saúde, muitas vezes, infelizmente, a gente orientava as famílias a aceitar os acordos, porque se a família não pagasse, não teria um acompanhante para a criança e a criança seria prejudicada. Então, as famílias que tinham condições, a gente acabava orientando e até treinando essa pessoa. Hoje, coisas que são ilegais, né? É direito da criança ter um acompanhante especializado e é dever da escola, seja pública ou privada, oferecer esse profissional. Então, a gente vê essa evolução. As negativas de matrículas, que antes elas eram muito mais comuns, elas acontecem ainda de uma maneira mais velada. Muitos relatos de famílias que não conseguem matricular os filhos, mas isso vem diminuindo porque há uma lei ali que garante um direito e as famílias cada vez mais têm esse conhecimento. Então, muito por conta de uma mudança de paradigma da educação, muito por conta de legislações que vêm, de uma certa forma, ali forçando um pouquinho, né, a mudança de cenário. Acho que uma coisa tem que caminhar junto com a outra, é assim que a sociedade evolui, né? Mas a gente vê, sim, que as escolas elas estão aos poucos surgindo os bons exemplos. A gente já vê muitas escolas fazendo um trabalho de inclusão eficiente, muitas escolas tendo métodos específicos para a inclusão, a inclusão entrando num projeto político-pedagógico, coisas que há 10 anos atrás era muito raro de ver, questões relacionadas com capacitação de profissionais, metodologias específicas, as salas de recurso. Então, cada vez mais a gente vê esses bons exemplos. Municípios também se movimentando com legislações específicas, com movimentos específicos. É um processo. Então, acho que é um processo que tem muito que caminhar ainda, mas que, de fato, a gente começou a ter
uma mudança, e essa mudança acaba servindo como exemplo para outros, né? Você está falando de boas práticas, né, de formações dos profissionais para melhor atendimento, para melhorar a aprendizagem do aluno, para ele se conectar melhor com o cotidiano. Você pode falar um pouco, então, sobre a sua pesquisa de mestrado, né, no qual você, acho que aprimorou a Academia do Autismo e proporcionou uma formação digital para profissionais que atendem, né, crianças que têm o transtorno do espectro autista. Você pode falar um pouquinho? A Academia do Autismo, ela nasceu dessa dificuldade de capacitar profissionais, né? E aí a gente começou a criar alguns cursos, primeiro porque eu não encontrei profissionais para me capacitar. Então, eu era psicólogo, não entendia nada de autismo, e fui assim, olha, com quem que eu vou aprender? E a gente não tinha muitas referências na área, na época, né? Para buscar cursos, especialmente digitais, né? Não existiam. Então, a minha especialização mesmo foi para São Paulo. Eu tinha que ir de ônibus para São Paulo para fazer uma especialização em espectro autista, que era uma das poucas que tinha no Brasil. Que luta, hein? Que luta, né? Que luta. Lá em Araraquara, né? Pegava ônibus para o interior ainda. Então, aí surgiu a ideia de começar a fazer cursos, né? Mas, assim, os cursos livres e as capacitações digitais, esse meio específico, eles não têm muito o diálogo com a ciência, com a pesquisa, com a área acadêmica, né? É o chamado ensino não formal, é um ensino que dialoga mais com o pessoal do ensino digital, propriamente dito, da base do marketing digital, do que o pessoal da educação. Só que isso, com o tempo, depois da pandemia, começou a se unir, né? Então, quando eu fui trazer aqui para a Unicarioca, pensar na minha pesquisa, a minha inquietação foi exatamente essa, assim, como que eu posso pegar o meu conhecimento sobre autismo numa área da educação, que é uma área que tem a mesma dor que a gente tem na psicologia, que tem uma dificuldade de dialogar com a ciência, com práticas baseadas em evidências. A psicologia tem essa dificuldade, a área da educação muitas vezes tem essa dificuldade também, são muitas teorias, mas assim, a gente não tem uma preocupação com será que isso de fato tem comprovação? E na área do autismo a gente dialoga muito com a ABA, que é uma ciência que tem como característica isso, de só aplicar com seu aprendiz aquilo que tem evidência científica. Então, as pesquisas que embasam a nossa prática, são 28 práticas que hoje têm comprovação, tem mais 14 que estão em estudo e tem outras que precisam de estudos. Então, a gente vai sempre priorizar usar aquelas que têm evidência. E aí eu pensei, como que eu posso ensinar isso para os professores? Porque se a gente já tem 28 práticas que têm evidência para o trabalho com autistas, significa dizer que a gente já tem ferramentas que funcionam para os autistas. Então, a gente já tem tecnologia de conhecimento suficiente para fazer uma inclusão de uma maneira eficiente. Isso já existe do ponto de vista científico. Falta chegar com qualidade, né, aos profissionais que estão lá no dia a dia, mas o conhecimento já existe. A humanidade já produziu esse conhecimento. Então, como levar isso para os profissionais da educação usando a metodologia de ensino da Academia do Autismo e, ao mesmo tempo, tentar validar essa metodologia, que até então não tem nenhuma pesquisa. Então vamos ver se realmente vai funcionar, o que eles vão dizer, vamos aplicar para o público acadêmico, né? Então vamos tentar entender o que a gente pode evoluir no sentido de ensino, aprendendo com os próprios profissionais. Então foi uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que a gente pôde proporcionar uma capacitação gratuita para profissionais da educação. Essa capacitação ainda está no ar para quem deseja fazer a capacitação, a gente deixou liberado para quem desejar fazer lá na Academia do Autismo, é totalmente gratuita. Milhares de profissionais da educação já fizeram e, ao mesmo tempo, o feedback, né, que serviu para pesquisa continua nos ajudando para aprimorar a metodologia de ensino da instituição. E essa sua capacitação, a sua pesquisa, ela está na Proximal. Gente, está na Proximal, né? Vai ter o link aqui embaixo, né, proximal.unicarioca.edu.br, a pesquisa do Fábio está lá, é citada ali a Academia do Autismo. E, Fábio, a Academia do Autismo, ela não está numa plataforma só, né? Ela tem um site, ela está no YouTube, ela tem Instagram. Conta pra gente essas multiplataformas onde a gente encontra a Academia do Autismo. A Academia do Autismo, ela está no Instagram, no YouTube, no LinkedIn,
TikTok, acho que todas as plataformas. Tem uma equipe boa lá, porque eu não dou conta. Você tem uma equipe mas tem a equipe que administra essa parte de produção de conteúdo. A gente tem um compromisso desde o começo, que é 80% do conteúdo da instituição é gratuito. Então a gente faz diversos, além dos próprios conteúdos das redes sociais, né, no YouTube, vídeos com dicas mais práticas, né, no Instagram principalmente, a gente tem cursos, capacitações gratuitas que a gente vai fazendo ao longo do ano para pais e para profissionais da saúde e para profissionais da educação também. E aí, logicamente, tem também os cursos de capacitações avançados e as pós-graduações também. Nossa Senhora, quanta coisa maravilhosa, né? Então a gente teve, né, aqui um aluno maravilhoso que hoje já é mestre em novas tecnologias digitais na educação e que tem um produto que está ativo, que realmente está transformando a sociedade, está transformando, né, essa área que é a área do autismo, né, uma área que precisa cada vez mais melhorar, né, implementar novas ações, novos cursos, novos materiais, e o Fábio está aqui com a gente contando um pouco dessa história e os desdobramentos, né, da pesquisa que ele desenvolveu. Porque uma coisa é a formação que você deu para esse profissional, ter esse mundo digital para proporcionar isso, inclusive, para mais e mais profissionais da área, que não fica restrito aqui à cidade do Rio de Janeiro, ele se expande para o nosso Brasil, isso é maravilhoso. Mas e a tecnologia digital para o atendimento, né, ou ensino e aprendizagem do aluno com TEA? É um caminho sem volta, né? Não é mais uma tendência, é algo que veio para ficar e que vai fazer parte da nossa sociedade cada vez mais. E o uso da tecnologia também, assim como a inclusão, né? A tecnologia na educação também é um caminho que vai fazer parte daqui para frente, e cada vez mais a gente precisa sabê-la usar da maneira correta. Então, essas duas áreas, elas precisam se encontrar cada vez mais. E é o que a gente tem visto, porque os autistas se beneficiam muito da tecnologia, muito porque tem um interesse natural, e isso é mais empírico do que científico, assim, mas os autistas, eles têm uma tendência, pela nossa experiência, a ter um apego maior à tecnologia, ao visual, assim como também à água, né, a objetos giratórios. Então tem alguns itens que comumente têm um interesse maior, despertam uma motivação maior. E a tecnologia é um deles, geralmente funciona muito bem estratégias de alta tecnologia para os autistas. E aí a gente tem na área da comunicação, muitos autistas se comunicam por meio da comunicação alternativa. O meu filho mais velho, ele foi alfabetizado por meio de um software de comunicação alternativa. Que maravilhoso! Ele passou a falar a partir de um software, né? A comunicação veio primeiro com o software, então ele formava frases, pedia, respondia perguntas, tudo por meio de pictogramas no software de comunicação alternativa. E aí, lógico que se a gente tem toda a base simbólica, não tem uma dificuldade motora da fala, a fala é consequência. Então a fala veio a partir dessa compreensão da linguagem de uma maneira alternativa primeiro. E assim como ele, diversos autistas se beneficiam da comunicação alternativa por meio de softwares, que é uma tendência. Eu participo de um que está sendo realizado, inclusive, que está sendo desenvolvido, eu faço a parte técnica desse software. A gente tem sistemas de avaliação individualizada que hoje não precisam mais ser feitos com baixa tecnologia. A gente tem softwares que fazem avaliação, que já usam a inteligência artificial para indicar-lhe um currículo individualizado. Mais uma aplicação da inteligência artificial, então. Sim, porque imagina que você já tem ali uma inteligência artificial que consiga fazer, logicamente, né, sendo educada para isso, mas ela consiga fazer a leitura do resultado das avaliações, dos instrumentos, e já consiga orientar o melhor caminho para a gente seguir com aquele aluno. Especialmente na escola, a gente sabe quanto tempo é corrido. Uhum. Então não adianta pegar, por exemplo, tem um instrumento que é muito utilizado em clínicas de aba, que é um instrumento chamado VibMap. Ele é um instrumento que vai mapear todo o desenvolvimento da criança. Tudo que você possa imaginar ali da área da linguagem, da socialização, em pequenos passos. Só que se a gente for levar isso para a educação com o tempo que a gente tem na educação, muito provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai ficar meses avaliando essa criança. Então a gente precisa, na área da educação, de ferramentas, de instrumentos muito práticos, rápidos, que possam ter eficiência,
mas que otimizem o trabalho, né? Senão a gente não tem ensino, a gente tem só avaliação, né? Então, a tecnologia nos ajuda nesse sentido, da gente conseguir fazer o mais rápido possível a avaliação individual e o próprio inteligência artificial indicar os melhores caminhos. Nossa, que para aquele maravilhoso. autista, né? Então, assim, a tecnologia, eu falei de avaliação de comunicação alternativa, mas para o ensino propriamente dito, a gente tem vários aplicativos, vários softwares de ensino de habilidades acadêmicas em todas as áreas e que os autistas podem se beneficiar, porque, como eu disse, a motivação é muito maior. Então, se não está funcionando ali com um caderno, com um lápis, uma das adaptações são as adaptações de materiais que a gente pode realizar, adaptação de conteúdo. O objetivo muitas vezes segue o mesmo, mas a gente adapta a forma como a gente vai alcançar esse objetivo. E com a alta tecnologia tem uma tendência maior a alcançar, né? E aí, por falar em ensino, aprendizagem e atendimento, você falou sobre cada vez mais ter uma singularidade para você olhar com carinho cada criança, cada adolescente, cada adulto, né, que apresenta o transtorno do espectro autista. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que esse atendimento ele tenha que cada vez mais ser singular, precisa de uma equipe multiprofissional, porque muitas vezes assim, não, a escola que resolva, não, a clínica que resolva, o educador que resolva ou o psicólogo que resolva. E precisa dessa conexão, dessa multidisciplinaridade, né, para acompanhar esse aluno, né, esse ser humano maravilhoso. Então, você pode falar um pouquinho sobre esse atendimento multidisciplinar? Olha, é fundamental. Eu costumo dizer, eu falo bastante nos cursos de autismo sobre a tríade de sucesso, né, que é os profissionais da educação, da saúde e a família, né? Tem que estar ligado, tem que seguir o mesmo caminho. Então eu dei um exemplo simples aqui, né? Olha, o meu filho ele passou a falar porque ele se comunicou com a comunicação alternativa, mas porque a gente trabalhou a parte motora da fala. Quem que vai trabalhar a parte motora da fala? A fonoaudióloga, né? Então, para que ele consiga avançar numa alfabetização, a gente precisa trabalhar que ele consiga ficar sentado, que ele melhore o tempo de tolerância. Quem vai trabalhar esses aspectos comportamentais, emocionais? O psicólogo. Ele está na escola, mas ele não consegue ainda se alimentar sozinho no horário do lanche ou uso do banheiro. Quem que vai trabalhar essas atividades de vida diária? A terapeuta ocupacional. Então, cada área do desenvolvimento, a gente tem profissionais que são especialistas naquilo. E existem os outros profissionais que eles vão, logicamente, trabalhar com todos os profissionais, na verdade, vão enxergar a criança como um todo, mas se ela tem déficits em algumas áreas específicas, existe um profissional que se dedica exclusivamente a trabalhar naquela área. Então, ele é o profissional mais capacitado para impulsionar o desenvolvimento naquela área, mas, logicamente, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar seguindo aquele trabalho. Porque na área do autismo, especialmente nível 2 e 3 de suporte, o que a ciência mais bate na tecla é que o trabalho precisa de uma consistência. É como se a gente precisasse de uma carga horária muito grande. Imagina que, poxa, eu sou magrinho, então eu quero ganhar massa muscular, mas eu vou na academia lá uma vez por mês. Não vai funcionar, porque precisa de consistência, precisa gerar, né, o músculo, precisa fortalecer esse músculo. O aprendizado, a gente está falando também de um fortalecimento numa conexão cerebral, que é um neurônio que tem detritos um pouquinho menores, então a conexão cerebral precisa de mais estímulo, precisa de mais carga horária, precisa de mais consistência para gerar esse aprendizado. Então, como que eu vou ensinar se eu só tiver a TO, lá, a terapeuta ocupacional, ensinando 1 a 2 vezes por semana? A fonoaudióloga ensina 1 vez por semana, 1 horinha. Como que vai gerar essa conexão cerebral? Não vai. Perfeito. Então, precisa dessa troca para que todos estejam no dia a dia seguindo o mesmo caminho e trazendo essa constância, que aí sim a gente consegue avançar com a criança. Entendi, Fábio. Agora você falou assim na tríade, né, da presença da família, e é tão importante a família reconhecer a necessidade desse acompanhamento. Muitos familiares, independente se são avós, se são pais, são tios, né, quem cuida, né, desse ser humano, desse aluno, né, por exemplo, a gente está falando, porque a gente está falando de educação, é natural a gente falar o termo aluno, né, mas esse reconhecimento dessa necessidade de acompanhamento, ela tem que existir. Muitos familiares não querem admitir, né, que aquela criança ou aquele adolescente é autista. E aí?
Como convencer, né, esses familiares a procurar ajuda, eu acho que é isso, é procurar ajuda. Sim. Reconhecer que esses profissionais são importantes para a vida do filho, ou do sobrinho, ou do neto. Sim, isso é fundamental, porque tudo começa a partir da aceitação. Enquanto eu não tenho a aceitação da família, a gente não tem, muitas vezes a criança ou o adolescente ou adulto em intervenção, a gente, né, se eu não aceito que tenha uma condição, eu não aceito que precise de um trabalho especializado. Então isso atrasa muito e isso dificulta o prognóstico, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma tendência ou a ir para um lado da balança, que é o de super proteger, ou de cobrar excessivamente, que é o outro lado. Eu cobro excessivamente porque eu não aceito, então eu quero que ele faça as mesmas coisas que todo mundo, e ou eu super protejo, né, porque eu não aceito, mas eu ainda não consigo lidar com aquilo, então emocionalmente eu faço muitas coisas por ele e não acredito no potencial dele para que ele possa se desenvolver. Então a aceitação ela é fundamental. A gente sabe o quanto é desafiador, é uma mudança de expectativa de fato na vida dos familiares. Os pais não estão preparados para esse momento, a gente não se prepara para esse momento. E de fato, né, precisa ser atravessado, né? A psicologia chama de luto. Eu não gosto muito desse termo. Quem já perdeu um ente querido, né, sabe que luto é outra coisa, né? A chegada de um diagnóstico na família não tem nada a ver com luto, mas tem ali uma mudança de paradigma, uma mudança de crenças que você tinha em relação ao seu futuro, em relação ao futuro do seu filho. Você vai precisar se adaptar ao novo mundo. E a aceitação é justamente essa adaptação, de você enxergar esse novo mundo de uma maneira positiva, vendo as potencialidades, vendo o desenvolvimento, vendo que seu filho é muito maior do que um diagnóstico, e focando nesses déficits no sentido de estimular esses déficits para ele ser a melhor pessoa que ele pode ser. Então, basicamente é isso. Então, é natural passar por algumas fases, mas a dica que eu deixo para os pais é assim, quanto antes a gente chegar nessa fase de aceitação, a gente diminui a culpa a si próprio, a culpa ao outro, isso traz uma sobrecarga para a família, né? E a gente encontra o norte, encontra uma intervenção. Hoje a gente já tem muitos profissionais qualificados para orientar, tem muito tratamento que já tem evidência, muitas escolas já preparadas para fazer um trabalho eficiente. Então, aceitar e dialogar com esses profissionais para encontrar o melhor caminho, né? Quero fazer uma pergunta muito especial, que é sobre o seu doutorado, né? Você está cursando doutorado e que a sua vida, pelo que você contou, é mergulhada em pesquisas, em evidências científicas. Você precisa, inclusive, dessas evidências para conduzir todo o seu trabalho, né? Dentro dessa área, dentro desse campo. E no doutorado, que pesquisa você vai realizar? Então, eu estou bastante motivado com o doutorado, né? A gente acaba o mestrado e fica um pouco cansado, né, da rotina, mas aí chegou na outra semana já o processo seletivo do doutorado e eu já mergulhei, então já saí do mestrado para o doutorado, né, de um semestre para o outro. E ao longo desses anos na área do autismo, um dos pontos que a gente eu desenvolvi um instrumento para avaliar crianças com autismo. Ele é baseado na literatura, se chama Meus Progressos, ele avalia 20 áreas, justamente para a gente poder montar esse currículo individual da criança, porque na época só tinham instrumentos em inglês, não tinham instrumentos para avaliar crianças autistas, então eu montei esse instrumento. E aqui no doutorado o que eu quero tentar fazer é aplicar esse instrumento em algumas crianças por meio de professores. Então é capacitar os profissionais da educação para que eles possam usar esse instrumento e ao mesmo tempo a gente ter dados de acompanhamento dessa criança para ver, comparando, por exemplo, entre duas avaliações com esses instrumentos, um período de tempo, 6 meses depois, o desenvolvimento dessa criança, ou seja, se os profissionais conseguiram aprender a usar esse instrumento no dia a dia e se de fato as crianças estão evoluindo com o uso do instrumento. Então acho que vai ser estou bastante motivado assim, para a aplicação, acho que vai trazer benefícios para a área da educação e esse impacto social é importante assim, numa pesquisa prática, né? E vamos ver o que sai daí. O instrumento ele já existe, mas ele também pode ser modificado a partir dos resultados que vierem dessa pesquisa, né? Então assim, como é flexível a recepção de novas informações ou de modificar aquilo que já existe, né? Isso é tão bom que a pesquisa ela mostra, né, resultados promissores exatamente para você, acho que
utilizar um aplicativo, utilizar uma metodologia da melhor forma possível, né? Perfeito, até porque assim, como ele foi criado mais para a área clínica, então levar para a área educacional e receber esse feedback dos profissionais da educação vai ser importante, inclusive, para o próprio instrumento. Tanto para a metodologia, para ver se de fato aquelas áreas são as mais importantes para avaliar no aluno, e também se o meu modelo de ensino, ou seja, se eles vão estar de fato aptos para aplicar o instrumento, né? Então acho que vai ser um grande aprendizado para quem participar da pesquisa, mas para o pesquisador também acho que é sempre assim, né? Você tem muito mais experiência que eu com pesquisa, né? Mas a gente aprende bastante. E olha, a gente aprende com o processo, a gente quer criar algo para capacitar, a gente está capacitando profissionais para utilizar uma determinada metodologia, um aplicativo, né? Implementar um método. Mas a gente aprende com o processo, a gente aprende o tempo inteiro. Olha, você se tornou pesquisador, quem se torna pesquisador é pesquisador para o resto da vida e vai aprender para o resto da vida. A gente não para, né? Bem, pessoal, uma surpresa. Vamos dar uma pausa aqui para passar para um novo quadro. Qual será? Bate-bola, jogo rápido. Com quem? Com o Fábio Coelho. Tá preparado, Fábio? Preparado, vamos lá. Vamos lá. Fábio, um livro. O livro Viver com Propósito. Uma tecnologia digital. TD Snap é o aplicativo que alfabetizou meu filho. Uma referência no mundo da educação é... Paulo Freire, a grande referência, e o Lincoln Poubel, que foi o meu primeiro professor supervisor da área. Eu gostaria de que a educação fosse mais inclusiva. Eu não tolero falta de motivação. Fábio Coelho por Fábio Coelho. Uma pessoa simples, o Fábio, né? Não o Fábio Coelho em si, mas uma pessoa simples que acredita que o mundo pode ser melhor e acredita no desenvolvimento das pessoas. E esse foi o Bate-Bola, jogo rápido com o Fábio Coelho. Vamos voltar para a entrevista? E aí, pessoal, gostaram do quadro surpresa? Muito legal, né? Fábio, a gente está chegando ao fim, né? Eu agradeço muito, muito a sua participação. Gente, foi muito especial. Tenho certeza que vocês estão adorando assistir essa entrevista tão maravilhosa. Deixa aqui comentários, né? Deixem perguntas que com certeza, né, o nosso querido Fábio ele vai responder para vocês, né? E eu quero que você deixe uma mensagem para os educadores, para os profissionais que atendem, né, os alunos com TEA, e fica à vontade para deixar uma mensagem. Obrigado, professora. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Para quem está nos acompanhando, que deseja se aprofundar um pouquinho mais na área do autismo, né, no próprio site da Proximal está lá a minha dissertação. Tem também o e-book que capacitou os profissionais, então tem bastante conteúdo da própria referência, as próprias referências bibliográficas também para quem deseja se aprofundar. Eu super indico, porque como a gente conversou aqui, assim, a inclusão ela é um caminho sem volta. Se nós estamos falando de um autista para 31, praticamente em uma turma, né, nós vamos ter um aluno com autismo, então os profissionais da educação que não tiveram ainda experiência de ter um aluno com autismo vão ter em algum momento, e muito breve. E a capacitação ela já existe, nós já temos conhecimento para fazer um trabalho eficiente, uma avaliação individualizada, um currículo personalizado, já tem base legal para isso também, o próprio parecer do Conselho Nacional da Educação orienta, né, a confecção do PEI, então a gente já tem tudo para que a gente possa fazer de fato uma inclusão escolar efetiva, que não é só abrir as portas da escola, abrir as portas da sala de aula, isso já está acontecendo, agora a gente conseguir promover de fato uma inclusão escolar. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais também pode me acompanhar nas redes sociais ou o trabalho da Academia do Autismo. O meu Instagram é Fábio Coelho PSI, de Psicologia, e a Academia do Autismo é só pesquisar Academia do Autismo em qualquer rede social. Com certeza vocês vão encontrar bastante conteúdo gratuito por lá também. Pessoal, muito obrigada, né, por vocês assistirem essa entrevista maravilhosa até agora. Nós nos encontramos no canal @VocêConsciência, tanto no YouTube quanto no Instagram. Nós temos entrevistas, conteúdos muito importantes, maravilhosos, né? Com convidados muito, muito especiais, como a gente teve hoje, né? Com o professor, com o psicólogo, com o educador, com o pesquisador Fábio Coelho. E até breve para uma nova entrevista. Tchau, tchau.